Auxílio acidente para profissionais da enfermagem, que eu vou falar tanto para técnico de enfermagem como para o enfermeiro. Eu vou te explicar o que é o auxílio acidente, caso você ainda não saiba, ou se você sabe, para confirmar que você entendeu exatamente o que é essa indenização. Mas o meu foco nesse vídeo é mostrar como aumentar as chances de ganhar essa indenização, de fato receber. Ok? Tem alguns detalhes, tem algumas estratégias e eu vou compartilhar ela com você aí que está pensando em dar entrada no seu pedido de auxílio acidente. Tem um vídeo meu lá no Instagram onde eu conto a história de uma enfermeira que fraturou o pulso, pulso não, punho, né? Que lá no vídeo eu falei pulso e o pessoal me corrigiu lá, mas tudo bem. Fraturou o punho, essa parte aqui, em um acidente em casa. Esse acidente em casa teve como consequência essa fratura e essa fratura deixou uma sequela que fez ela receber o auxílio acidente. E esse vídeo viralizou, pegou bastante visualização, teve muitos comentários, porque foi intrigante. Como assim essa enfermeira se acidentou em casa e vai receber a indenização do governo? Lá no vídeo eu falo indenização do governo, porque as pessoas, elas às vezes, quando falam INSS, elas associam ali ao auxílio incapacidade temporária, o auxílio doença ou a aposentadoria por incapacidade permanente. E aí quando eu falo indenização do governo, as pessoas desassociam isso. Tá? E o auxílio acidente, já pegando o gancho aqui para explicar para vocês, o auxílio acidente é isso, ele é uma indenização. Ele não é uma aposentadoria. O auxílio acidente não é um benefício temporário. O auxílio acidente é uma indenização. Ele é de fato uma indenização. Até que nem se paga imposto de renda do auxílio acidente. Por quê? Porque é indenização e você não paga imposto quando você recebe uma indenização. Esse caso da enfermeira que deu certo, ele deu certo por um motivo. Ou as chances de dar certo estavam maiores nesse caso, pelo motivo que eu vou explicar para vocês mais adiante, tá? Deixa eu só terminar aqui de explicar o que é o auxílio acidente para você. Então, o auxílio acidente ele é uma indenização, ok, já falei. E quais são os requisitos, os critérios para receber o auxílio acidente? Vamos lá. Primeiro, ter sofrido um acidente ou uma doença do trabalho. Presta atenção, o acidente em casa é um acidente. Tá? É um acidente. Mas esse acidente poderia ser no trabalho ou no trajeto de casa para o trabalho. Seria um acidente daí, um acidente do trabalho. Mas tanto o acidente fora do trabalho como um acidente no trabalho, trabalhando, eles garantem direito ao auxílio acidente. Nem todo mundo sabe que o acidente fora do trabalho dá direito ao auxílio acidente. Agora, tem um outro tipo de evento, um outro tipo de situação que também pode garantir direito ao auxílio acidente. E aí eu estou falando da doença do trabalho, doença ocupacional, que eu tenho a doença do trabalho de um lado e doença profissional de outro. Então, esses dois tipos de eventos aí, que é o acidente comum, o acidente do trabalho e doença do trabalho, é que garante o auxílio acidente. Gustavo, eu tenho uma sequela aqui de uma doença, de repente uma doença já até na infância ou uma doença depois, enfim, eu tenho uma doença que me deixou uma sequela. Vai garantir direito ao auxílio acidente? Se for uma doença causada ou agravada pelo trabalho, sim, porque essa doença vai se enquadrar como acidente do trabalho. Mas, se é uma doença que não tem relação, não tem nenhum tipo de agravamento por conta da sua profissão de enfermeiro ou técnico de enfermagem, não tem direito, beleza? Ok, esse foi o primeiro requisito. Qual o segundo requisito? Sequela consolidada. Então, vamos pegar aquele caso da enfermeira. Ela sofreu um acidente, fraturou o punho, né? Fraturou o osso aqui, nessa região. Beleza. Passou um tempo, a sequela se consolidou. Passou aquele período de tratamento, que normalmente é o período que você fica afastado totalmente do trabalho, recebendo o auxílio incapacidade temporária. Corta o auxílio incapacidade temporária, a fratura se consolidou e você volta para o trabalho. No que você volta para o trabalho, essa fratura já está consolidada. Porém, ela pode ter uma consolidação que gera uma sequela e essa sequela gera redução da capacidade do trabalho, que esse já é o outro requisito que eu vou falar para ti, ou essa fratura pode se consolidar, essa lesão, esse acidente pode se consolidar sem deixar nenhum tipo de sequela. Sem deixar nenhum tipo de sequela. É o meu caso, eu tenho uma fratura aqui no punho, fratura em 2 lugares, mas em mim não tem sequela. Eu trabalho aqui, não faz diferença. E essa sequela, pessoal, vai gerar ou não a redução da capacidade do trabalho. E esse aqui é o terceiro requisito.
tá? Então, eu já falei do acidente ou doença do trabalho, já falei aqui da sequela consolidada e agora eu vou falar para ti da redução da capacidade para o trabalho. Esse aqui, com certeza, é o requisito mais chato de você provar. Por quê? Por quê? Porque você tem que provar que essa sequela que você tem, que aparece no exame, que aparece nos seus documentos médicos, enfim, está no relatório médico, ela causa em você, que é técnico de enfermagem, é enfermeiro, uma redução da capacidade para o trabalho. Olha só, se você sofre o acidente e sua profissão é técnico de enfermagem, é enfermeiro, você vai ter que provar que essa sequela que você tem, de fato, causa uma redução da capacidade do trabalho. Senão você não vai receber auxílio acidente de coisa nenhuma. Gustavo, mas como assim redução da capacidade de trabalho? Vamos pegar o exemplo lá da enfermeira do vídeo que eu falei no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá, segue também. Se você tem Instagram, né? Se não, só se inscreve aqui no meu canal do YouTube, que tá valendo, para você não perder nenhum vídeo meu e para você ficar por dentro dos seus direitos. Pessoal, a enfermeira lá, essa fratura fez ela ter diminuição de força e o ângulo aqui, ó, ficou menor, né? A mobilidade aqui não ficou 100%. E aí, nós defendemos ela da seguinte forma. Olha, se ela precisar fazer, acho que é reanimação, né? O nome? Aquela que faz assim. Ela não consegue. Por quê? Porque você sabe, né? Claro, eu não sei disso, tá, pessoal? Eu tô falando aqui porque eu escutei, que eu fui estudar para tentar entender. Mas você é que sabe. Eu nunca precisei fazer uma reanimação. Mas ela custa uma energia, requer um tempo e você tem que estar ali fazendo. O que acontece? Ou ela não vai dar conta de fazer, que seria o caso mais grave, não dá conta de fazer, ou ela vai fazer com a necessidade de maior esforço, se comparado a uma pessoa que não tem esse tipo de limitação por conta de acidente. E é aí que você prova a redução da capacidade de trabalho. Você prova que essa pessoa, comparado ao normal, ela tem uma dificuldade, ela tem uma necessidade de maior esforço. Esse é o maior requisito, o requisito mais difícil de provar que tem a redução da capacidade de trabalho. E eu já vou contar para você, deixa eu só terminar de passar os 4 requisitos aqui, e eu já vou contar para você como é que eu faço, quais são as minhas estratégias para aumentar as chances de receber, de ganhar o auxílio acidente. Deixa eu só fechar os 4 requisitos. Então, primeiro é acidente ou doença do trabalho. Segunda, sequela consolidada. Terceiro, redução da capacidade do trabalho. E o quarto requisito, esse aqui é mais fácil de identificar. Como é que é? Todo trabalhador que paga INSS, que contribui para a Previdência Social, vai ter direito ao auxílio acidente? Não. O contribuinte individual, quem paga nesse carnezinho aqui, esse carnezinho aqui é quem paga contribuinte individual ou facultativo. Não tem direito ao auxílio acidente. Então, se você aí é técnico de enfermagem ou enfermeiro e trabalha por conta própria, vamos imaginar um enfermeiro que trabalha por conta própria, um técnico de enfermagem trabalha por conta própria. De repente, numa casa de família, alguma coisa ali, e ele trabalha, faz plantão, alguma coisa que é por conta própria, não tem carteira assinada. Mas ele paga INSS, ele paga, vai lá, às vezes paga pelo carnê, às vezes paga diretamente pelo boleto, ele paga por conta própria. Você vai ter direito à aposentadoria por incapacidade, vai ter direito ao auxílio incapacidade temporária, auxílio doença, vai ter direito à aposentadoria por idade quando chegar a hora e se preencher os requisitos. Dependendo do código que você paga, você pode ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Gera pensão por morte. Você só não tem direito ao auxílio acidente. O auxílio acidente não é pago para contribuinte individual e facultativo. A não ser que você é dispensado do teu emprego. Vou imaginar que você trabalha lá no hospital, tem um contrato temporário com a prefeitura, recolhe lá como empregado e é dispensado. No que você é dispensado, você fica no período de graça. Pode ficar em 1 ano, 2 anos, até 3 anos, dependendo do seu histórico de contribuição para a Previdência Social, para o INSS. Nesse período que você está ali na qualidade do período de graça, você começa a pagar aqui o carnezinho. Seja porque você começou a trabalhar autônomo, seja porque você não queria parar de contribuir. Nesse meio tempo, você vai ter proteção pela contribuição do autônomo e vai ter proteção da qualidade segurada. Nesses casos aí, tem uma tese na justiça que dá para tentar, em alguns casos, dá para conseguir. Beleza? Mas vamos lá.
Você precisa ter a qualidade de segurado, que é o quarto requisito, tá? E essa qualidade de segurado aqui, além de você estar contribuindo para a Previdência Social, pagando o INSS, você precisa pagar nas categorias empregado, carteira assinada, empregado doméstico a partir de 2015, tem muita família que contrata um enfermeiro, um técnico de enfermagem para trabalhar na casa ali, para cuidar de algum idoso, de uma pessoa acamada, alguma coisa assim. Se for esse o seu caso, saiba que a partir de 2015 tem direito. Trabalhador avulso, técnico de enfermagem e enfermeira é difícil ser no trabalhador avulso, nunca vi. E o segurado especial também não tem enfermeiro segurado especial, porque aí já muda completamente a coisa toda. O enfermeiro vai ser mais o empregado carteira assinada, tá bom? Gustavo, fechou. Entendi aí os 4 requisitos e eu preencho os 4 requisitos. Conta logo as suas estratégias que eu quero entender como aumentar as chances de ganhar. Beleza. Ó, para início de conversa, você vai solicitar o teu benefício para o INSS, ok? Era obrigação, ou é obrigação do INSS, te pagar o auxílio-acidente desde quando o teu auxílio incapacidade temporária foi cortado. Então você ficou lá afastado, né? Vamos pegar o caso lá da enfermeira, que a gente está usando como exemplo. Você foi lá, ela ficou afastada 6 meses para tratar da fratura, foi uma fratura mais complexa, beleza, e ela ficou 6 meses recebendo do INSS o auxílio-doença. Cortou o auxílio-doença, voltou para o trabalho, e o INSS não pagou para ela, né, o auxílio-acidente. Pronto, ela foi, procurou o advogado especializado e entrou com um pedido. Esse pedido foi negado pelo INSS. E 95% dos casos é negado pelo INSS. Depois entrou na justiça. Então, como aumentar as chances de você receber o auxílio-acidente? Contratando um advogado especialista. Mas não é só contratar um advogado especialista. Você vai fazer o pedido e vai fazer isso aqui que eu vou falar agora. Primeiro, conseguir um relatório médico detalhado, contando não só o CID, não só o que tem, mas as sequelas, descrição. Por exemplo, limitação, acho que é flexão o nome disso daqui, acho que é flexão, extensão. Você aí é profissional da enfermagem, me fale qual é o nome desse movimento, deixa aqui nos comentários. Então ele vai fazer, ver quantos graus, quantos graus tem que subir aqui, tem que subir 90, ela sobe quantos graus, ou ele sobe quantos graus, e vai colocar rigidez e tal. Então ele vai descrever no detalhe as sequelas, como que elas se comportam, como elas se manifestam no seu corpo, beleza? Esse é o relatório médico completo. Além disso, aí para ficar top, ele vai falar assim, essa sequela impede de fazer tal tarefa. Por exemplo, dar banho em paciente. Né? Pensando no técnico de enfermagem que faz muito isso, dá banho. Aí devido à sequela, fala, não pode dar banho. Ou, quer ver? Problema de coluna lá, deu uma doença ocupacional e o médico fala assim, a partir de agora você não pode mais movimentar paciente no leito ali. Você não pode fazer a movimentação ali, você não pode porque paciente acima, paciente acima de 50 quilos. Pacientes acima de 20 quilos, só pode movimentar a criança. Não sei, pessoal, eu sou advogado, tá? Tô contando aqui conforme tanto eu escutar relatos, mas é claro que você vai saber muito mais do que eu estou falando. Mas, para você aumentar as chances de dar certo esse auxílio-acidente, você vai conseguir esse relatório médico, beleza? Só isso, Gustavo? Não, aqui é só o começo. O que você vai fazer? Aqui partindo já para o judicial, considerando que o INSS, na maioria das vezes, nega. Tu vai entrar com um processo judicial e aí o advogado tem que saber fazer isso daqui, porque não é você que vai fazer, é o seu advogado que vai fazer, tá? Por isso que eu disse contratar um advogado especialista e não qualquer advogado generalista, tá? Quando a gente vai entrar com o processo, o advogado ele tem uma arma muito poderosa para os casos de benefício por incapacidade. Se chama quesitação. O que é a quesitação? São perguntas que o advogado tem direito de fazer para o perito da justiça. O juiz vai determinar que um perito, um médico perito, faça uma perícia em você. E quando chegar nesse dia, esse médico, essa médica, vai ter que responder às perguntas do advogado, do INSS e do juiz. Ok? E aí que está o pulo do gato. Tá, pessoal? Isso aqui eu aprendi depois de anos trabalhando com isso aqui. Eu tenho só 10 anos trabalhando com auxílio-acidente. Só 10 anos, só uma década. Tá? O advogado experiente, ele vai fazer uma coisa chamada cadência da quesitação. O que é a cadência da quesitação? É uma estratégia onde você começa fazendo perguntas simples para o médico,
Não vai encher o médico de pergunta, não. Você vai fazer ali no máximo 10 perguntas. Você vai fazer perguntas simples, certo? Fáceis de serem respondidas e que o advogado já sabe a resposta. E você vai conduzir o pensamento do perito para a conclusão de que existe uma redução da capacidade para o trabalho. Na prática, fica assim: o advogado começa perguntando sobre a importância da estrutura do corpo afetada. Então, se essa parte aqui, pegando o exemplo da enfermeira, qual a importância dessa parte aqui? Essa flexão aqui é importante para quê? A gente sabe que é importante para várias coisas. Qual a importância desse movimento para um profissional da enfermagem? Qual a importância da força dos braços para um profissional da enfermagem? Então, claro, de acordo com a lesão, o advogado vai formular a pergunta. Então, a primeira coisa é perguntar a importância daquele membro afetado para o desempenho da profissão, tá? Como que faz essa pergunta, Gustavo, exatamente? Não se preocupe, é o teu advogado que tem que se preocupar com isso, tá? E se por um acaso você aí é advogado, está assistindo esse vídeo aqui para montar algum caso de um enfermeiro, tá? Enfermagem, pessoal, eu sou professor também, eu ensino outros advogados. Tem curso meu, procura aqui no meu canal do YouTube, procura o link aqui na descrição, ou vai lá no meu Instagram que tem o link lá sempre fixado, curso de auxílio acidente para advogados. Vamos voltar aqui. Segundo, confirmação dos documentos médicos, tá? Veja que são perguntas fáceis para o perito responder, não são perguntas difíceis não. Então eu peço para o médico, para o perito, transcrever em forma simples aquilo que está no seu relatório, que é a chave lá que eu falei primeiro, certo? Que é o que eu pedi, falei a primeira coisa, relatório médico é a primeira coisa que tem que ter. Porque eu forço o perito a ler e transcrever o relatório médico pericial para dentro do meu laudo judicial. Tá? Essa é a segunda tipo de pergunta que eu faço na cadência. Vamos para a terceira. Validação. Eu faço uma pergunta usando ali uma fundamentação em algum artigo científico ou uma literatura médica. Nem em todos os casos eu consigo fazer isso, tá? Nem em todos os casos. Mas eu tento, faço uma pesquisa ali, se eu conseguir. Por exemplo, quando é amputação de dedos, lá tem uma literatura, tem um artigo científico que eu já sei, que eu sempre uso no caso de amputação. Beleza? Aí vai de caso a caso. Depois eu faço uma pergunta sobre a consolidação da sequela. Né? Normalmente a pessoa já fez fisioterapia, já fez o tratamento, e eu pergunto se já foi encerrado todos os tratamentos e etc. Para a gente provar ali a consolidação da sequela. E aí eu venho agora com a pergunta mais chave ali, que é o impacto da sequela do acidente no dia a dia desse profissional da enfermagem aí. Por quê? Eu só pergunto agora. Porque, se você observar, ele já confirmou que é importante aquele membro que foi afetado. Ele já confirmou. Né? Claro, pessoal, se você teve uma sequela, tem uma limitação em uma parte do corpo que não é usado na enfermagem, eu nem sei se tem, mas vamos imaginar aí que tenha, eu talvez não vou pegar o seu caso. Vou ter que entrar com um caso que tem chance de dar certo. Eu pedi para ele confirmar o que está escrito no relatório médico, eu já sei que tem que estar escrito lá no relatório médico, e aí eu perguntei da consolidação, etc., se algo tiver alguma literatura médica, e só agora eu vou perguntar assim, tem redução da capacidade de trabalho? Mas eu não vou perguntar assim, tem redução da capacidade de trabalho, eu vou perguntar, sabe como? Eu vou perguntar assim, considerando as atividades técnico-enfermagem, ou se for enfermeiro, quais das situações abaixo descreve melhor a situação do meu cliente, né? Eu chamo de parte autora quando está dentro do processo. Primeiro, não consegue mais exercer a função ou exerce a função com adaptações. Segunda opção, exerce a função sem adaptação, porém com rendimento da produtividade ou agilidade, que eu estou dando opção. Depois eu dou a terceira opção ainda. Mantém a produtividade próxima do habitual, mas com a necessidade de maior esforço. E aí a última opção é não tem impacto funcional atual e você não tem direito. Por que eu estou fazendo isso? Perceba que nas três opções que eu dei, nas três primeiras opções, é o grau mais severo de redução da capacidade de trabalho, depois um grau moderado e depois um grau leve. Esses 3 graus aqui dão direito ao auxílio acidente. Qualquer um desses 3 que ele marcar, a gente ganha o processo. Então, eu venho trabalhando o perito para quando ele chegar aqui, fica muito difícil dele responder a letra D, que é não se observa impacto funcional. Porque ele já falou que o membro é afetado, ele já transcreveu o relatório médico, tá? E aí, ainda assim, né, depois dessa pergunta, que eu ainda faço mais outras perguntas complementares, que é para fechar o cerco aqui. Beleza? Pessoal, além disso, além dessa quesitação, então relatório médico, quesitação, cadência da quesitação,
prova do trabalho. Essa prova do trabalho é mais tranquilo porque o médico vai fazer a perícia, ele já tem uma ambiência ali, já sabe como é que é um ambiente hospitalar, então fica mais fácil. Mas mesmo assim eu gosto de juntar fotinhas da pessoa trabalhando, em especial daquela tarefa que ela vai ser prejudicada por conta da sequela dela. Tá bom? É assim que normalmente um advogado especializado vai montar um processo. Tá? Isso não é óbvio, isso não é óbvio. Deixa eu dar um recado importante aqui para você que está me assistindo. Eu sou o Wilker Gustavo Marques, o meu escritório, o nome dele é Almeida Marques Advogados e eu resolvo casos de auxílio acidente de todos os cantos do Brasil. Então não importa onde é a tua cidade, se tem internet, você consegue me contratar, eu consigo resolver o teu caso de auxílio acidente, assim como eu já resolvi em vários estados aqui, eu acho que praticamente todos os estados do Brasil, a gente já resolveu casos de auxílio acidente. Se você quiser entrar em contato comigo e com a minha equipe e agendar uma avaliação do seu caso, o telefone, o WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. Chama lá e vamos conversar sobre o seu caso. Se você quer saber como é calculado o valor do auxílio acidente, então você vai assistir esse vídeo que lá eu te explico tudo. Beleza? Nos vemos lá. Até a próxima.